Não, segura. Então, Lucas. Aproxima-se do recinto o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhado do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Já mandou. A gente não fez o... Vamos embora. Bem? Oi? Tudo bem aí contigo? Tranquilo? Senhoras e senhores da imprensa, agradeço a presença aqui, convocados de última hora. É um pouco tarde até, mas quero fazer uma declaração. Eu estou me acompanhado aqui do Brigadeiro Bermudes, nosso comandante da Força Aérea Brasileira. Eu farei agora aqui uma breve declaração sobre essa situação, que todos acompanham, todos vocês acompanham, a respeito do militar detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por envolvimento em transporte de entorpecentes. Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas Brasileiras. Registro que se trata de um caso inadmissível. Um inquérito policial militar foi instaurado pelo Comando da Aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira, conforme determinam as leis de ambos os países. Ressalto que não vamos admitir criminosos entre nós. Neste caso, houve a quebra de confiança. A confiança é própria da cultura militar e nos é tão cara. Esse lamentável caso é fato isolado no seio dos integrantes das Forças Armadas que gozam dos mais elevados índices de credibilidade junto à população brasileira, onde cerca de 400 mil homens e mulheres fardados servem à pátria, pautados por princípios éticos e morais. Essa é a palavra do ministro da Defesa. Tenho certeza que junto comigo está o comandante da Força Aérea Brasileira, de relevantes serviços prestados ao Brasil. Eu chamo para esclarecer mais fatos ainda e ficar à disposição de todas as senhoras e senhores o porta-voz do Comando da Aeronáutica, o Major Oliveira. Bermudes, alguma coisa? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos os profissionais de imprensa aqui presentes. Eu sou o porta-voz da Força Aérea Brasileira, Major Aviador Daniel Rodrigues Oliveira. O Comando da Aeronáutica vai periodicamente emitir boletins informativos sobre o episódio. O Comando da Aeronáutica informa que o militar detido no aeroporto de Sevilha, Espanha, nesta terça-feira, por suposto envolvimento no transporte de entorpecentes em uma aeronave militar, é sargento da Aeronáutica e exerce a função de comissário de voo a bordo de uma aeronave militar VC-2. Ao desembarcar no aeroporto de Sevilha, o militar realizou processo alfandegário e migratório, sendo apreendido pela Guarda Civil espanhola. O sargento partiu do Brasil em missão de apoio, fazendo parte apenas da tripulação que ficaria em Sevilha. Assim, o militar em questão não integraria, em nenhum momento, a tripulação da aeronave presidencial, uma vez que o retorno da aeronave que transportara o presidente da República não passará por Sevilha, mas por Seattle, Estados Unidos. O sargento ingressou na FAB em fevereiro de 2000. Passou a integrar o grupo de transporte especial em março de 2010 e compõe o quadro de tripulantes da aeronave VC-2 desde março de 2016.
O Grupo de Transporte Especial é uma unidade da Força Aérea cujos tripulantes passam por um processo seletivo no qual são considerados todos os seus registros, experiências, conceitos de desempenho e condutas militares ao longo de sua carreira. Informações referentes ao militar e as circunstâncias da ocorrência são objetos da investigação e, como prevê o artigo 16 do Código de Processo Penal Militar, CPPM, que rege o inquérito penal militar IPM, correm sob sigilo. Já foi instaurado no âmbito do Comando da Aeronáutica, que é um procedimento administrativo que se destina à apuração de fatos que possam constituir crimes militares, de acordo com o previsto no artigo 9 do Código Penal Militar. O objetivo do inquérito é reunir os elementos que servirão de base para a promoção de eventual ação penal pelo Ministério Público Militar. O prazo desse processo é de 40 dias, prorrogável por mais 20. Não há impedimento na legislação militar para apuração do crime militar, mesmo estando o militar em território estrangeiro. Após a conclusão do IPM, haverá remessa ao Ministério Público Militar, que poderá oferecer ação penal. Se for denunciado, o militar será processado e poderá ser condenado e receber pena acessória de exclusão da força. As punições são previstas na forma da lei. A FAB adota, rotineiramente, medidas que visam a segurança das suas operações aéreas, embarque e desembarque das aeronaves. Todo embarque em voo com o Presidente da República, realizado na Estação de Autoridades da Base Aérea de Brasília, ALA 1, conta com o apoio de equipamentos de raio-x, sendo todas as malas e bagagens de mão efetivamente verificadas, inclusive a dos tripulantes dessa aeronave. Os procedimentos de verificação das bagagens por raio-x são executados pelo GSI. As medidas de segurança que envolvem a ocorrência na aeronave de apoio à missão presidencial, que decolou de Brasília na noite do dia 24 de junho, estão sendo apuradas pelo IPM instaurado. Nesse caso específico, por se tratar de um voo de traslado e não de transporte do presidente, o GSI não teve ingerência sobre os procedimentos de segurança de embarque. Medidas de prevenção a esse tipo de ilícito são adotadas regularmente. Em vista do ocorrido, essas medidas serão reforçadas. Já foi instituído um grupo de trabalho com técnicos de setores diretamente relacionados com a atividade aérea e de segurança, a fim de verificar eventuais vulnerabilidades e propor medidas que incrementem procedimentos de segurança já existentes no embarque e desembarque de aeronaves. O Consulado-Geral do Brasil em Madrid informou que já manteve contato telefônico com o acusado e com seus familiares no Brasil, e destacou um vice-cônsul para manter contato com as autoridades policiais e judiciárias e visitar o militar detido, a fim de acompanhar a sua situação. Um advogado de defesa já foi designado pelo Estado espanhol. O Comando da Aeronáutica reitera que repudia desvios de conduta dessa natureza, que não representam os valores, a dedicação e o trabalho dos homens e mulheres em prol do cumprimento da missão de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria. Reforçamos o compromisso com o rigor das investigações e a aplicação dos regulamentos cabíveis. Ressaltamos ainda que será dada prioridade na apuração e elucidação do caso, bem como na colaboração com as autoridades. A todos aqui, agora o moderador vai estar gerenciando as perguntas e eu estaria aqui à disposição para saná-las. Além do porta-voz, o major Daniel Rodrigues Oliveira, também está aqui presente o consultor jurídico adjunto Sérgio Cardoso Melo e o coordenador-geral de Direito Administrativo e Militar, Bruno Correia Cardoso. Por favor, leva o microfone. Pode começar por ela. Olá, boa tarde. Meu nome é Débora Bergamasco, do SBT. O senhor citou, porta-voz, que quando o embarque é feito de tripulação e passageiros no avião do presidente, as malas e toda a bagagem passam pelo raio-x.
Eu gostaria de saber, no caso só do traslado que o senhor falou, passa por alguma inspeção? Existe um procedimento de segurança que é realizado pela Força Aérea. Mas o que é isso, assim, O em termos procedimento de práticos? segurança ele vai adotar medidas que sejam raio-x e tudo aquilo que seja necessário. Existem protocolos que a Força Aérea coloca para a missão de translado, como qualquer outra aeronave da Força Aérea. Mas no caso é obrigatório? Porque, assim, dessa vez, será que passou por um raio-x e não Dessa se vez detectou? ele está agora sobre... Senão nós vamos continuar só numa pergunta só. Depois você retorna em outro momento. Mas é que não respondeu. Essa vai ser a pergunta de todo mundo? Pois é. Tá. Então, você só resume essa sua pergunta, senão a gente vai ficar patinando na mesma pergunta. Claro, claro. Sobre o fato em si do episódio, ele é objeto da investigação e corre sob sigilo. Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Eu queria retomar de novo a pergunta. Costuma passar, neste caso, não passou, não tem por que ter sigilo nesse caso, porque era um caso de procedimento habitual. Enfim, e uma segunda pergunta. A aeronáutica está dando algum tipo de suporte jurídico, algum tipo de suporte ao sargento preso, ou só a embaixada mesmo da Espanha, do Brasil na Espanha? Nesse caso, peço que os assistentes aí jurídicos, a Força Aérea não está dando esse suporte, quem está dando é o consulado. Oi, porta-voz, Jussara Soares, do Jornal Globo. A minha questão é o seguinte, quais especificamente são as medidas já adotadas em questão de segurança de voos de tripulantes desses voos, e o que vai mudar? Que o comando da Força Aérea tem dito que vai reforçar, né, as medidas. Queria saber o que é isso. Uma outra pergunta é quais outras viagens o militar em questão já participou, e se ele já participou de outras viagens precursoras do presidente Jair Bolsonaro ou de outros presidentes. Como as medidas para aperfeiçoar e reforçar a segurança, foi criado um grupo de trabalho que está fazendo estudos para viabilizar isso. Sobre quais presidentes foram transportados, o militar ele compõe o quadro da aeronave VC-2, que é a aeronave reserva, desde 2016. E essa informação ela vai ter que ser levantada, nós temos que... vai ser disponibilizado isso. No momento, nós temos que ele compõe o quadro de tripulantes da aeronave reserva desde 2016, como consta aqui na nota. Porta-voz, Thiago Nolasco, da Record TV, aqui no centro. Ficou sem resposta a questão do raio-x. Vocês já conseguiram levantar se o comissário de bordo passou pelo raio-x da FAB antes de embarcar nesse voo? Especificamente desse caso, ele é um objeto da investigação e a gente vai estar sob sigilo. E como foi elucidado, quando for concluído o IPM, que tem a data de 40 dias mais 20 dias, vai ser, obviamente, a conclusão desse processo. Ele estava fazendo um serviço de apoio à comitiva presidencial, embora não embarcasse no mesmo voo do presidente. Então, não envolve GSI de jeito nenhum. Nesse caso, só não. a FAB. Só a FAB. O que eu preciso saber é que ninguém chega, de repente, primeira vez na vida, cometendo um crime carregando quase 40 quilos de cocaína. Ele tem que começar devagarzinho. A gente sabe que é assim, que é a lógica do crime. Vocês foram pegos de surpresa? O sujeito pode ter feito isso várias vezes sem que ninguém soubesse, porque existe uma falha na segurança desses voos? Para que a gente consiga ter a resposta deles, justamente foi aberto o inquérito policial militar. Mas até então, não teve nenhuma ocorrência desse sargento? Ou se teve, foi feito vista grossa? Foi excesso de confiança? Vocês admitem a falha? Deles, na verdade, tudo é questão da investigação. Está sendo isso, inquérito, faz parte do inquérito. Então, seja da vida pregressa, tudo, a gente agora... Isso são dados que vão estar nesse processo. Então, deixa eu reformular, porque é a mesma pergunta dela e vai ser de todo mundo. É praxe fazer o quê antes de embarcar? Porque hoje o ministro Heleno falou para a gente lá no Japão que quando é comissário de bordo, ele chega muito antes até mesmo do raio-x. Então, passa. Aí ficou fácil. Existem procedimentos de segurança que são realizados, mesmo a aeronave sendo uma aeronave de apoio.
E o caso específico do que de fato o que aconteceu, isso vai ser realmente um objeto do inquérito policial militar. Não é possível, não temos como fazer uma analogia nesse fato. Ele está agora nesse momento em investigação e a gente vai ter de fato as respostas após a conclusão desse inquérito. O praxe é que os tripulantes passem por uma revista, isso nas aeronaves da Força Aérea também. Eles têm que ser... existe um controle seja dos tripulantes e também das bagagens. Porta-voz, Matheus, Rádio Gaúcho 0 Hora, desculpa insistir, mas sobre a praxe, né, que o senhor falou agora. Num voo comercial, a gente passa por um raio-x no aeroporto e por amostragem algumas pessoas abrem a bagagem, né? Cada 100 pessoas, 500 pessoas, alguém abre a bagagem. Nos voos da FAB, todas as bagagens sempre passam pelo raio-x ou é por amostragem ou depende do caso? No voo em que não envolve o presidente, como era o voo desse sargento, todos passam sempre por revista? Os voos da FAB, em geral, de certa forma, existem procedimentos e vai depender da infraestrutura de cada aeroporto, onde vai ser essa operação. Então, os voos da FAB, eles são ali submetidos, seja tripulação, bagagem, a revistas, o tipo de inspeção que possa vir aqui a justamente ser comprovado. E vai depender da infraestrutura de cada aeroporto. Mas em Brasília, que é o que a gente está falando? No aeroporto, na base de Brasília? Sim, realizados os procedimentos que são necessários de acordo com cada missão realizada. Só um momento, por favor, senhores. Vamos fazer só mais 2 perguntas, conforme nós combinamos no início, antes do início da coletiva, e depois a gente encerra. Só reiterando o que a gente já foi comentado no início, a FAB, nós, da assessoria de imprensa da Força Aérea, vamos disponibilizar boletins periódicos com as atualizações. Conforme informações vão obviamente aparecendo, essas informações elas serão repassadas de imediato para vocês. Porta-voz. Uma pergunta muito importante. O que acontece com o avião que está em Sevilha? Ele está sendo vistoriado por autoridades espanholas? Não, o avião prosseguiu normalmente na missão. Não. O avião, o que acontece é o seguinte, a tripulação estava a bordo, militar estava a bordo de uma aeronave como passageiro. E ele desembarcou em Sevilha e o avião que conduziu ele prosseguiu para o Japão. Porta-voz, boa tarde. Aqui. Opa, onde? Aqui. Thaís Oliveira, da Rádio CBN. Eu queria saber se há algum outro militar que está sendo investigado também, ou se, por enquanto, vocês acreditam que ele possa realmente ter embarcado com essa quantidade de droga sem que algum outro militar soubesse. Essa afirmação é complicada em virtude do inquérito que está sendo instaurado. Então, a investigação ela vai ter desdobramentos e a resposta disso a gente vai conseguir após a conclusão desse inquérito. Inicialmente, há algum outro militar sendo investigado de partida? O inquérito já está em curso. Obrigado a todos pela participação. As demais perguntas, demais questionamentos que vocês querem fazer, podem mandar para a assessoria da Força Aérea, para aqui para o Ministério da Defesa, estaremos prontos para receber. Eu me coloco à disposição da assessoria de imprensa da Força Aérea. Eu vou enfatizar, isso justamente faz parte do inquérito. Mas vocês não sabem dizer isso hoje? Isso faz parte do inquérito. Isso está sob sigilo porque faz parte do inquérito policial militar. E já foi lido aqui, eu vou colocar esse boletim, o número 1. Ele vai ser disponibilizado no portal FAB, dentro de alguns minutos, e vai estar contendo essas informações que explicam o motivo do sigilo dessas informações. Por favor, pessoal. Senhores, obrigado, viu? O que foi falado aqui vai estar disponível. Outros questionamentos que surjam poderão ser encaminhados tanto para ascom@defesa.gov.br quanto para a FAB. E muito obrigado a todos ainda hoje. Muito obrigado a todos.